E se eu te falasse que existe uma lista com 17 coisas que se você desenvolver em você mesmo, você vai se tornar irresistível para as mulheres. Você, mesmo não sendo um cara alto, rico, shapeado, bonito, vai conseguir ter mulheres assim correndo atrás de você, te mandando mensagem, investindo em você, querendo te ver e querendo transar contigo. O homem que desenvolve os 17 itens dessa lista se torna foda pra caralho. Então esse vídeo é pra você que hoje ainda é tímido, inseguro e não sabe conversar com uma mulher. Depois desse vídeo, continuar sendo um fracasso com mulheres vai ser escolha sua. Porque eu vou te passar exatamente o que você precisa fazer pra se tornar extremamente desejado na prática. E você precisa disso, meu mano. Sabe por quê? Porque se você não for um cara alto, rico ou bonito, só tem um jeito de você ser desejado. De você sair da punheta e começar a se relacionar com mulheres reais. Que é justamente você desenvolvendo esses 17 atributos. Porque assim, você não ser um cara bonito e rico, beleza. Mas se além disso você for um cara tímido, inseguro e ruim de papo, aí fodeu, brother. Você vai continuar sendo um fracasso com mulheres e em quase tudo. Porque o cara tímido e inseguro tem dificuldade em tudo na vida. Esse cara não demora muito pra ele se viciar em pornografia, pra ele se afundar em solidão. Cedo ou tarde ele chega no fundo do poço, sozinho, triste, frustrado. E eu sei que você não quer isso, mano. Por isso eu tô aqui pra te mostrar um caminho que funciona. O caminho que eu trilhei quando eu era esse cara aqui 7 anos atrás. Pobre, tímido, feio pra caramba, magrelo. Eu sabia que eu nunca ia conseguir me relacionar com uma boa mulher, bonita e gostosa se eu dependesse da minha lata, né? Pelo amor de Deus. Por isso eu desenvolvi essas 17 coisas e mesmo continuando sendo um cara feio, magrelo e pobre, eu conheci mulheres lindas, como você pode estar vendo, e comecei a namorar com uma mulher muito bonita e incrível. Ai, Bruno, mas eu duvido que só com isso eu vou ser desejado. Eu também pensava assim, brother, mas você viu os meus resultados. Alguns dos meus alunos duvidaram disso também no começo, mas depois eles me mandaram mensagens assim, como você pode estar vendo. Mas é claro, isso só foi possível porque eles focaram em aplicar a fórmula do homem raro. Os 17 atributos, habilidades e conhecimentos que te transformam num cara desejado e irresistível. É sério, brother, se hoje você estralasse os dedos e desenvolvesse esses 17 atributos, você conseguiria no próximo final de semana ficar, transar e até namorar aquela mulher que você tanto deseja. Então sério, presta muita atenção e principalmente aplica isso na sua vida. Vamos lá, o homem raro, vamos chamar esse homem de Malcas. Ele é extremamente confiante. Ele sabe quem ele sabe do seu valor e ele não precisa buscar a aprovação de ninguém. As suas atitudes carregam firmeza, ao mesmo tempo que calma e tranquilidade. Ele tem uma postura aberta, confiante, relaxada, ele gesticula com elegância, totalmente diferente daquele cara que é inseguro, tímido, que fala olhando pra baixo, nem olha pra pessoa direito, fala meio pra dentro. O homem raro também é estável emocionalmente. Tem caras que ficam desesperados quando a morena demora pra responder. No primeiro teste que ela faz, na primeira zoação, ele já não sabe como reagir. Fica nervoso, inseguro, às vezes fica até putinho e dá ataque de pelanca. Já o homem raro não se abala com rejeição, não se estressa facilmente, não fica putinho, não bate na mesa, não fecha a porta com força, pelo amor de Deus. Ele respira, ele racionaliza, ele pensa racionalmente antes de tomar decisões. Inclusive, ele é mais leve, tem uma energia mais positiva, descontraída, e as mulheres, por instinto, se atraem por estabilidade. O Malcas também é um cara ousado. Quantas vezes você já não viu aquela morena te dando mole e não fez nada? Ficou parado, só pensando, esperando aquele momento perfeito que nunca chegou e nunca vai chegar. Quantas vezes você não ficou com medo de fazer uma piada com ela, de flertar com ela, fazer uma brincadeira, se aproximar, tocar nela, beijar ela, com medo de ser ousado demais? É aquilo, irmão, enquanto você tem medo e fica parado, olhando, travado, outro cara que não é melhor que você, mas é mais ousado, chega e pega a mulher que você tanto quer. Entenda que tudo de melhor dessa vida tá do outro lado do risco. Você precisa arriscar, mano. Você precisa ser ousado pra você arriscar. Você precisa ter essa ousadia, essa cara de pau, sabe? Da mesma forma, você precisa ser desafiador. Pensa comigo, mano, o que você mais valoriza nessa vida? Aquilo que você conquista com extrema facilidade, que você ganha de mão beijada, ou aquilo que você se esforça pra conquistar? Que você sua a camisa, que você batalha, que você dá duro pra conquistar? Exatamente. E com mulheres é a mesma coisa. Sabe aquele cara que concorda com tudo que ela fala? Que elogia ela toda hora, que fica babando por ela? Esse cara é fácil demais, totalmente broxa e sem graça. Nenhuma mulher sente desejo por isso. Já o homem desafiador, o Malcas, ele provoca ela, ele duvida, ele discorda, ele zoa com a cara dela, faz piada. Ele não se deixa impressionar só por um rostinho bonito.
ele é difícil de conquistar, meu mano. E justamente isso que faz ela investir nele, se interessar mais, entre aspas, né? Correr atrás dele. Faz ela querer provar o seu valor pra esse cara, que é um cara também imprevisível. Tudo aquilo que é previsível demais é chato, entediante, perde a graça. Simples assim. Sabe aquele filme, aquela série que você assiste e já sabe tudo o que vai acontecer? Não tem graça, mano. Por isso que spoiler é tão chato, né? Porque a pessoa fala o que vai acontecer, você fica, puta, nem vou mais ver essa bosta. Mesma coisa com uma mulher com um cara que é previsível, que é chato, que a mulher sabe exatamente o que ele vai fazer. É igualzinho. O cara que só agrada a ela, que responde rápido toda vez, que tá babando por ela, que só concorda com ela. Previsível. Já o homem imprevisível é uma caixinha de surpresa, mano. No momento ele é um cara cavalheiro. No outro momento ele é um cara safado. Ele tá presente agora respondendo rápido, mas depois ele fica horas sem responder, ele se ausenta. Às vezes ele é quente, às vezes ele é frio. E essa imprevisibilidade mantém ela pensando em você. E quanto mais ela pensa em você, mais ela se interessa por você. E para ela se interessar por ti 2, 3, 4, 5 vezes mais, você precisa ser um cara misterioso. O mistério é uma arma silenciosa que coloca você na cabeça dela sem ela nem perceber. E sem você fazer esforço nenhum. Quanto menos você fala sobre você, mais ela fica curiosa sobre você. E quanto mais ela fica curiosa, mais ela se interessa. Por isso você precisa saber quando você vai entregar informações para ela e como que você vai entregar essas informações sobre você. Então você não vai falar tudo sobre você para ela logo na primeira conversa. Se você fizer isso, ela vai perder o interesse. Então você vai falar só o necessário e você vai deixar algumas lacunas em aberto. Páginas em branco, para ela preencher com a mente dela ali sozinha, imaginando sobre você. O Malcas, ele também é um cara sociável. Ser sociável é mais um nível que você upa nesse seu personagem que você tá desenvolvendo. Afinal de contas, tu consegue imaginar um cara que é foda, mas que em público vira uma ameba? Que não consegue cumprimentar ninguém, não consegue socializar, fazer amigos, chegar a conversar? Assim, brother, você pode, assim como eu, ser um cara mais introvertido e não gostar pra caralho de socializar com uma galera. Tá tudo bem, mano. Mas você precisa saber socializar quando necessário. Chegar, trocar uma ideia, chegar naquela morena, conversar, usando a lábia subliminar pra você trocar uma ideia bacana. Porque essa habilidade não te ajuda só com mulheres, te ajuda em tudo na vida. Pra você fazer mais grana, fazer amizade, passar numa entrevista de emprego, fazer negócio, porra. E essas que eu te falei até agora foram algumas habilidades básicas que você precisa desenvolver. Agora a gente vai entrar em habilidades sociais que separam um homem comum do homem raro, que separam o Tobias do Malcas. Porque é o seguinte, meu mano, uma coisa é você ser um cara confiante, ousado, misterioso, sociável. Outra coisa é você fazer isso na prática, no mundo real, com aquela morena gata 10/10 que você quer ficar. Então, continuando a nossa lista, o homem raro, ele sabe como se aproximar de uma mulher. Ele domina essa habilidade de aproximação e abordagem. Novamente, mano, quantas vezes você viu aquela morena gata que você queria chegar, mas você ficou ali travado, tímido, inseguro, sem saber o que fazer? Perdeu a oportunidade e ficou arrependido depois. Ela podia ser sua futura namorada, sua futura esposa, mãe dos seus filhos, mas você não soube como chegar e puxar um assunto legal com ela. Já o Malcas, ele não espera, ele cria a oportunidade. Ele sabe como chegar em qualquer pessoa, em qualquer lugar, seja homem, mulher. E isso na academia, na faculdade, numa festa, na rua, num barzinho, qualquer lugar também. E melhor ainda, ele faz isso de forma totalmente natural, confiante, desapegada e, claro, respeitosa. Ele sabe chegar, identificar os sinais que a pessoa mandou, se a pessoa tá receptiva, aberta a conversar, ou se não tá. Ele respeita esses sinais e ele ou avança ou recua com base nesses sinais que ele tá interpretando. E claro, depois de chegar, o Malcas, ele sabe puxar um assunto interessante. Afinal de contas, você chegar é só o primeiro passo. É tipo você abrir a porta de uma casa. Você abriu a porta, e se a pessoa entra agora e não tem nada de interessante dentro da casa? Ela vai embora, obviamente. E você não quer isso. Por isso, você, além de chegar, tem que saber como puxar um bom assunto, como conversar com essa pessoa. Então o Malcas, ele é observador, ele repara na pessoa, ele repara no ambiente, o que ele tá vendo, ouvindo, sentindo, e ele usa elementos do ambiente, elementos do contexto
para puxar um assunto contextual com ela, usando a lábia subliminar. Ele puxa um assunto e gera uma vibe divertida, descontraída, interessante. Ele se interessa pela pessoa, ele faz boas perguntas e quando ela percebe, ela já está totalmente imersa, envolvida na conversa. Além disso, o homem raro, ele sabe manter um papo interessante. Não adianta você puxar um bom assunto, sendo que depois você caga no pau e fala bosta. Você precisa saber também conduzir a conversa com maestria, fazer ela dar risada, criar intimidade, conforto, criar conexão, despertar emoções nela, deixar ela curiosa, deixar ela totalmente confortável na sua presença. Se aproximar, puxar um assunto e manter um assunto são 3 habilidades que te diferenciam da grande maioria dos caras. Eu diria, cara, 95, 99% dos caras não sabem fazer isso. Mas agora vem a parte que te coloca, mano, no top 0,01%, que é você justamente dominar as habilidades de sedução de um homem irresistível. Quando você domina isso, até aquela morena que hoje você fala, cara, é muita areia pro meu caminhãozinho, é muito gato. Até essa mulher vai começar a te enxergar com outros olhos, vai começar a dar mole pra você, vai querer o teu corpo nu. E quando que ela começa a te ver com outros olhos? Quando você aprende a provocar uma mulher. Provocação, na medida certa, deixa aquela morena louca por ti, mano. E provocar não é ofender, não confunda as coisas. Provocar é você brincar com ela de um jeito leve que gera tensão, flerte, diversão. É aquele comentário descontraído, ousado que faz ela dar risada. É aquela zoação que cria um clima diferente entre vocês. É você pegar no pé dela, é você provocar de fato, pra criar esse climinha, sabe? Um clima que facilmente vira algo mais íntimo e sexual, se você conseguir também fazer o próximo passo, que é você saber como desvalidar uma mulher. A maioria dos caras tratam uma mulher bonita e gostosa como se fosse uma deusa, um ser superior. Eles elogiam demais, concordam com tudo, só querem agradar, fazem favores, dão presentinhos, caralho. Resultado disso? Ela se sente superior e o Lady Gado vira um capacho. Já o Malcas, ele faz o oposto, meu mano. Ele discorda dela quando ela fala merda, ele zoa com a cara dela, tira sarro dela se ela faz algo estranho, se ela fala alguma coisa estranha. Tudo de forma natural, sem você cruzar limite, sem você passar do ponto e ser sem noção, calma. E sabe o que acontece agora? Ele inverte o jogo. Agora é ela que precisa provar o valor dela pra ele. Agora é ela que investe, ela que vem atrás. O homem raro também sabe como tocar numa mulher. Se você não toca na mulher, como que você quer beijar ela, meu querido? Como você quer transar com ela? Não tem como. Não existe ainda você beijar e transar por telepatia. Então, sem toque, não existe tensão sexual. Sem tensão sexual, não existe desejo sexual. Sem desejo, você não beija, você não leva pra cama. E o homem raro sabe exatamente como tocar numa mulher de forma totalmente natural, respeitosa, onde tocar, como tocar, quando tocar e quando tirar o toque também, isso é muito importante. Enquanto outros caras, os baby shark, fica de longe conversando a 3 metros de distância por medo de se aproximar e tocar nela, o Malcas sabe como chegar, se aproximar, tocar nela com naturalidade, confiança, para despertar o desejo dela, criar intimidade e despertar o tesão dela mais pra frente. Além de tocar nela, ele sabe também como criar conexão emocional, muito importante. Uma mulher se entrega de corpo e alma muito mais facilmente pro cara que ela confia de olhos fechados, pro cara que ela sente uma conexão, algo a mais, algo emocional. E o Malcas, ele cria essa conexão emocional profunda em minutos de conversa. Ele se aprofunda em assuntos pessoais, ele se interessa por ela, faz perguntas abertas, ele sabe conduzir a conversa, aprofundar em assuntos. Ele usa a associação emocional para fazer ela sentir emoções intensas. O resultado, ela não vai querer só transar com você, ela vai querer você na vida dela para sempre. E meu mano, você pode dominar tudo isso que eu te falei até agora, mas se você não souber os próximos 3 itens da lista, ela vai embora frustrada e todo o tesão que você despertou nela, ela vai usar com outro cara. Você vai ser o famoso sazon que temperou para outro comer. É isso que você quer? Não. Então presta atenção. O homem raro sabe exatamente como proporcionar prazer para uma mulher. Anota isso, meu mano. Uma noite de sexo intenso, prazeroso, vale muito mais do que 1000 rosas e declarações de amor. Você pode até ser um cara interessante, mas se você for um cara ruim de cama, fudeu, brother. Aliás, fudeu é a última coisa que vai acontecer, mas enfim, você entendeu. Por isso, o Malcas, ele sabe levar a mulher ao ápice do prazer na cama. Aliás, antes de chegar na cama, ele sabe como despertar, deixar ela
uma olhada, despertar o prazer dela, o tesão dela, as fantasias dela. E isso acontece muito antes dela tirar a roupa. Além disso, esse cara também transa bem. Quando chega na hora H, o Malcas, ele sabe como fazê-la chegar, cara, ao orgasmo, ao ápice do prazer, com confiança e naturalidade, sem pressionar, sem forçar a barra. O resultado? Ela fica viciada, ela volta, ela implora, ela não esquece jamais do chá que você vai dar nela. Afinal de contas, o homem que sabe realmente satisfazer uma mulher por completo é raro pra caralho. E agora a cereja do bolo. O que separa um homem raro, o Malcas, de um cafajeste qualquer? Ter princípios e valores. O homem raro, ele é honesto, ele é fiel, ele é parceiro, ele é de verdade, ele é genuíno, verdadeiro. Ele sabe dialogar, não aceita desrespeito, xingamento, gritaria, baixaria. Ele honra o seu tempo, seus compromissos, a sua palavra. Se ele fala, ele cumpre. Se tem um problema, ele resolve. Porque, mano, não adianta nada você saber construir uma relação se você não sabe manter uma relação. Não adianta você ter uma mulher se você não sabe manter ela do seu lado. E agora sim, mano, o homem completo, ele tem tudo isso que eu te falei. A mentalidade, as características, as habilidades e os princípios. E esse homem que sabe, que faz tudo isso, esse cara assim é foda pra caralho, faz parte do 001% dos homens. Nossa, Bruno, mas tanto esforço só pra pegar a mulher? Ai, meu querido Baby Shark, se você pensou assim, cara, é porque você não entendeu nada do que eu te falei nesse vídeo. Nunca foi sobre mulher, sempre foi sobre você. Ser tímido, inseguro, ruim de papo, te fode em tudo, meu mano. Emprego, dinheiro, oportunidades, pessoas, mulheres, respeito. Esses 17 itens te levam ao sucesso pessoal, profissional e também amoroso. Não é sobre pegar a mulher, beijar na boca, é sobre você ser um homem completo. Um homem que merece uma boa mulher. E agora você sabe o que fazer para se tornar esse homem. E saber o que fazer já te ajuda pra caramba, já te dá uma boa noção do caminho que você tem que percorrer. Mas se você não sabe exatamente como fazer isso na prática, você vai ter dificuldade. É inegável, mano, você vai ter dificuldade. Por isso você precisa de um passo a passo do que fazer. Um método completo que te ensina o passo a passo para desenvolver cada um desses 17 itens na prática. Como aplicar tudo isso na prática, desde o oi que você vai dar para ela até ela tá de 4 na sua cama implorando para você, né? O mesmo método, inclusive, que os meus alunos seguiram para ter esses resultados que você tá vendo. Porque além de saber o que fazer, esse método te fala como fazer na prática. Então, se você quer colocar suas mãos no método completo, igual os meus alunos colocaram, para ter resultados como esses, toca no primeiro link aqui embaixo na descrição ou aqui em cima no card.